Olá, meu colega de profissão, sejam bem-vindos ao meu canal, compartilhando informação com o Otávio Xavier, e o assunto é design de corte feminino. Eu havia falado no vídeo anterior sobre os 4 pilares do corte, do design de corte, não é? E agora eu vou destrinchar cada um deles. Então, primeira coisa é a forma, textura e a linha do corte. Quando eu falo de forma, é a silhueta do corte. A cliente manda para você uma imagem, né, uma referência. Primeira coisa que eu observo é a silhueta do corte, como que está ali, né, como que é o contorno dele. Dali eu já defino como é que eu tenho que trabalhar. Segundo é a linha, eu vejo no perímetro, é horizontal, é levemente curva, né, como as clientes falam em U, é em V, diagonal para trás, é de bico, um Chanel de bico, por um exemplo, diagonal para frente. Então aí eu já observo a forma, a textura e a linha, que é muito importante. Depois disso eu vou observar o quê? Eu tenho que entender como que eu observo as formas geométricas nos cortes de cabelo. Eu trabalho com 4 formas geométricas. A primeira quadrada, a segunda triangular, a terceira circular e a quarta forma a elíptica. Cada forma ela apresenta um ângulo de projeção. E quando eu observo os cortes de cabelos na rua, eu também já vou ali visualizando a forma geométrica. Vamos dar um exemplo. Um cabelo 100% reto, ou que todo mundo conhece como fio reto, ele me apresenta a forma geométrica quadrada. E me apresenta também ali que aquele cabelo foi feito com um ângulo de 0 grau. Ou seja, todo 0 grau para baixo. Todos os cabelos têm o mesmo comprimento. Quando eu observo um cabelo Chanel de bico, por um exemplo, todo texturizado, bonitinho, sabe, com uma graduação leve na nuca, e essa graduação vem diminuindo ao longo do bico, eu já observo ali que eu tenho uma forma geométrica triangular. E ali eu trabalho com quais ângulos? Um ângulo de 30, 45 e 60. Isso vai depender de como a pessoa quer. A nuca baixa, eu vou trabalhar com um ângulo menor. Se ela quer uma nuca alta, eu trabalho com um ângulo maior. E assim sucessivamente. Então eu posso criar um Chanel de bico com uma nuca baixa, média ou alta, de acordo com a necessidade e o gosto da cliente. Quando eu observo um cabelo curto, 100% curto, um pixie cut, tem a parte de cima geralmente é mais cheinha, né? E a lateral é todo curtinho, do mesmo tamanho. E eu observo que todos os cabelinhos são do mesmo tamanho mesmo, formando o que ali? Uma certa uniformidade. Ali eu já observo que eu tenho uma forma geométrica circular, onde eu vou trabalhar com um ângulo de 90 graus. Por que 90 graus? Porque todo cabelo que eu puxo me forma um ângulo de 90 graus, né? Mesmo aqui na curva da cabeça, quando eu puxo exatamente para esse lado que eu estou fazendo aqui no vídeo, querendo ou não, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então eu deixo todas as mechas do mesmo tamanho, então eu garanto ali, né, aquela uniformidade que a gente observa na lateral dos cortes pixie cut. E por último, a forma elíptica que eu observo nos cortes butterfly, wolf hair, shaggy hair, porque são mechas aumentadas. Então ali, eles na verdade, esse tipo de corte segue um ângulo de 0 grau em inversão. Ou seja, se 0 grau eu ponho para baixo e corto tudo igual, é 0 grau. Se eu ponho tudo para cima, como todo profissional já viu, né? Acredito você que está me assistindo que já viu sendo feito esse corte, puxa o cabelo todo para cima e corta lá e coloca todos eles iguais, né, como se fosse uma linha de corte estável e vai cortando. É a mesma coisa que 0 grau, só que é invertido. Em vez de ser para baixo, é para cima. Tá? Essa é a minha visão sobre design de corte feminino. Como é que fala? Colocando ali as formas geométricas para que facilite o meu trabalho. Vamos continuar o raciocínio agora. Agora eu vou falar sobre os procedimentos, que é como se fosse um passo a passo para facilitar o trabalho. Primeira coisa que eu faço é dividir o cabelo, dividir em seções. Então eu crio seções. Então eu separo a lateral, separo a franja, separo o topo, né? Separo a nuca. E aí vai depender de como você vai construir esse corte. Tem cortes que eu separo a nuca em 3 fases ou em 2 fases, né? Tem corte que eu vou fazendo já de uma vez, né? A gente pega o jeito e vai de uma vez, mas
Na maioria das vezes eu divido, prendo, né, até para que fique bonito para a cliente ver e ela perceber que está sendo realmente construído um novo corte ali, né? Tendo como base a organização. Então eu acho que. Não é que eu acho, né? Eu tenho certeza porque eu pergunto para minhas clientes, né? Eu falo, pô, mas como que é legal cortar o cabelo? O que mais você observa quando eu corto seu cabelo? A maioria fala, eu gosto de ver você riscando, porque percebe que você risca tudo dentro de uma uniformidade. E outra, quando pega, você divide o cabelo, pega e puxa, eu acho muito legal. E o mais impressionante é o final, que fica do jeito que eu queria, tudo. Então é uma coisa que eu gosto de ver quando eu venho cortar o cabelo com você. Isso é o que as clientes me falam, né? E você já perguntou para sua cliente o que ela acha? O que ela acha de legal quando vem cortar o cabelo com você? Se ela observa alguma coisa que ela acha interessante? Pergunta, só para você saber, como se estivesse fazendo uma enquete com a sua cliente. Olha, deixa eu te fazer uma enquete aqui. O que te impressiona quando você vem cortar o cabelo comigo? Isso é bom perguntar para uma cliente que já vem, já, né, há um tempo já fazendo o cabelo com você. Vamos lá aos procedimentos, o passo a passo, né? Então, primeiro eu crio sessões para me facilitar. Segundo ponto, eu tenho que definir qual é a divisão. Aí eu entro nas linhas. Se essa divisão é horizontal, se é vertical, se é diagonal para frente, diagonal para trás. Depois disso eu vou pensar o que? Na distribuição. Aí tem uma grande diferença. Tem dois tipos de distribuições. A primeira distribuição é a natural, onde eu pego ali e penteio o cabelo para baixo numa divisão natural. Por exemplo, sabe aquela cliente que sempre divide daqui para cá? Você puxa o cabelo para trás, ele já divide naquela divisão viciada, seja no meio ou de algumas das laterais. Então ali é como se fosse uma distribuição natural, ou seja, pentear para baixo e ver como é que o cabelo ele se comporta. E tem a distribuição perpendicular. Então tem duas, ou natural, né, de caimento natural, ou a distribuição perpendicular. Isso daí eu vou estar explicando depois com a boneca. No próximo vídeo eu vou estar com uma boneca do meu lado e exemplificando tudo isso que eu estou falando agora. Vamos lá ao próximo procedimento. Então, primeiro, criar as sessões. Segundo, definir quais são as divisões que eu vou utilizar. Terceiro, qual é a forma de distribuição. Quarto, o ângulo de projeção. Isso é muito importante. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ângulos. Então, depois que eu definir o ângulo de projeção, eu vou definir depois qual é a linha de corte, porque existem dois tipos de linhas de corte. A linha de corte móvel e a linha de corte estável, que também no próximo vídeo eu vou estar apresentando numa boneca que eu acho que vai ficar muito simples de entender. Por último, lógico, cortar o cabelo, né? Então eu tenho, vamos lá, recapitulando, não era nem por último, né? Querendo ou não porque tem que cortar o cabelo no final. Então eu divido, fiz ali as sessões, depois eu fiz a divisão, quando eu falo distribuição, é a hora que a gente penteia e pega no cabelo, distribuir, já adequei o ângulo, depois é só cortar. E falando de linha de corte, como eu tinha falado sobre linha de corte móvel e estável, só para adiantar esse assunto, quando eu penso em linha de corte móvel, é quando eu vou cortar o cabelo curto. Eu corto a mecha aqui, aí penteio e trago para cá. Aí penteio de novo, trago para cá. Isso é uma linha de corte móvel, que eu vou andando, né, contornando a cabeça da cliente. E a linha de corte estável, muito simples também. Quando eu vou fazer o butterfly, não puxa tudo para o mesmo ponto e corta tudo no mesmo ponto, a linha é uma linha de corte estável, beleza? O que mais eu tenho que falar aqui? Já falei das formas, linhas e texturas, falei das formas geométricas e os ângulos, como que eu identifico as formas geométricas nos cortes de cabelo. Falei também aqui da questão das formas geométricas onde cada forma geométrica tem o seu ângulo correspondente e os procedimentos do corte, que é o passo a passo. Lembrando que no próximo vídeo eu vou estar falando na verdade eu vou estar expondo esse assunto novamente, só que com a boneca. Eu acredito que vai ficar muito mais fácil de entender.